Eu me chamo Eduardo, e aqui nessa igreja a gente tem o costume de dizer oi, fulano de tal, para que a gente possa viver algumas coisas. Primeiro, que a pessoa que se apresenta se sente acolhida, né? Se sente que as pessoas estão prestando atenção no que ela está falando, né? E outra, que uma das coisas que a gente mais gosta de ouvir é o nosso próprio nome, né? Então, é uma forma de acolher, né? E tudo mais. Mas também porque a gente quer, depois disso, se apresentar, como a gente costuma se apresentar no Celebrando a Restauração, dizendo que eu sou cristão em recuperação, sou amado por Jesus, mas estou lutando contra algumas coisas, lutando contra a raiva, lutando contra a ansiedade, lutando contra várias questões que precisam de renovação na minha vida. E, meus irmãos, hoje eu queria que nós estivéssemos lendo a palavra de Deus em Isaías capítulo 55. Antes de entrar no texto em si, eu queria lembrar a todos de um contexto importante. Se você... A Bíblia é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. E no Novo Testamento trata da história da vinda do Deus Criador, do único Deus, com o nome de Jesus à Terra. E ele, na sua vinda para cá, ele disse que o Antigo Testamento era basicamente formado de duas partes, de lei e profetas. Então, o Antigo Testamento basicamente é isso. É a lei que Deus entregou lá para Moisés, que são centenas de mandamentos, não só 10. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então, a lei que Deus entregou para Moisés e depois os profetas. E qual que era a tarefa principal dos profetas, de tantos livros que temos no Antigo Testamento? Era dizer que viria um Salvador. Era anunciar a promessa de Deus de que viria um Salvador. Por que isso? Aqui não dá tempo de explicar com detalhes, mas se você ler, por exemplo, a carta de Gálatas, o livro de Gálatas no Novo Testamento, é um livro todo escrito para explicar isso, que a lei de Moisés tinha um propósito principal, que era mostrar para os seres humanos que é um padrão, o padrão de Deus muito elevado, que a gente não consegue atingir o padrão de Deus. Que é um padrão de perfeição e a gente não consegue atingir, e então fica uma pergunta no nosso coração. Nós, pecadores, precisamos de um Salvador. Quem vai nos salvar? E então os profetas vêm para responder essa pergunta. Vai vir o Salvador. Jesus, vai vir o Salvador, vai vir o Messias. Está por vir o Messias. E então o Novo Testamento vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. A vinda de Jesus para que nós, seres humanos falhos e pecadores, pudéssemos então ser aceitos por Deus e ir até a vida eterna, ir até o céu, que é o lugar de perfeição. Então é sobre isso que a gente quer tratar aqui hoje. Nós estamos falando então do profeta Isaías, e o livro dele é um livro que contém várias promessas sobre a vinda do Messias, e a gente queria ler então especificamente o capítulo 55. Então Jesus, Deus, o Criador de todas as coisas, quando fez tudo, tinha um propósito para nós. Ele queria que nós tivéssemos um relacionamento com Ele de amor. Ele como um pai, nós como filhos, tendo um relacionamento de amor com o Criador. Agora, surgiu uma questão. Nós tínhamos que ser livres para fazer essa escolha. Deus nos fez livres para escolher. Porém, os seres humanos iniciais lá, Adão e Eva, escolheram dar as costas para esse projeto. Então nós ficamos ali com uma dívida, com um afastamento de Deus, que precisava de um retorno que um ser humano não poderia fazer. Por quê? Porque todos passamos a ser falhos, pecadores, afastados de Deus. Então, o propósito de Deus foi restaurado, a oportunidade de restauração foi dada em Jesus. Foi dada com a vinda de Deus para a terra. Então Jesus, ele coloca agora a sua presença, o poder dele, à nossa disposição para que nós tenhamos vida plena aqui na terra e vida eterna no céu. Então, a palavra dele, a sua presença, o seu poder, ele vai comparar aqui no capítulo 55 de Isaías com a chuva. Ele vai fazer uma metáfora com a chuva e o propósito que a chuva tem. E eu queria então ler contigo esses textos, que você lesse comigo lembrando de algo importante.
da importância que a chuva tinha na época. O meu pai mora no interior do estado, lá em São Lourenço do Sul. E aquela cidade é só de agricultores. Basicamente, 90% das pessoas vivem da agricultura. Então, muitas vezes por ano, quando eu falo com meu pai, ele diz: mano, ora pela chuva, porque está uma seca e as pessoas aqui estão precisando de chuva, porque todos sobrevivem disso, né? E eles são agricultores que não são agricultores ricos, que têm capacidade de botar uma irrigação, ou seja, dependem da chuva. Como era na época? Na época não existia uma ferramenta de irrigação ou coisa parecida, então as pessoas dependiam muito da chuva. Hoje nós dependemos também muito da chuva. Na verdade, a nossa vida depende totalmente da agricultura, porque tudo que nós comemos ou é vegetal ou é animal. Então depende da agricultura e da pecuária, depende da chuva, depende da chuva. E, irmãos, essa era a realidade quando Deus fala sobre chuva. E ele dizendo então que ele enviava a chuva para as pessoas que precisavam. Então, Isaías 55, 10 e 11, quero ler contigo, diz assim: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então esse texto, irmãos, está dizendo que a palavra, Deus está dizendo, a minha palavra, ela age como a chuva. Ela dá os frutos para o sustento das pessoas, o pão para aquele que come e também a semente para aqueles que vão semear. Então as duas coisas, pão para o sustento e semente para expandir a colheita, para expandir a semeadura. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Que a palavra dele, o que ele envia, é o que geram os frutos. Agora, nós precisamos lembrar que em João capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus é o verbo, que Jesus é a palavra, que ele estava com Deus e que ele era Deus, que ele se fez carne, habitou entre nós, mas também a Bíblia fala que esse mesmo Jesus, que é a palavra, ele é que criou todas as coisas. Por exemplo, em Hebreus 1 diz isso lá, e sustenta todas as coisas. Então nós podemos entender, irmãos, que quando ele fala sobre a palavra, quando a gente lê em Gênesis, lá diz que Deus criou o mundo e cada parte das coisas com uma palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. E nós entendemos, os teólogos dizem que essa palavra também envolvia a questão de Jesus estar relacionado com a palavra. Porque a Bíblia fala muitas vezes que é Jesus o Criador de todas as coisas. Então, irmãos, quando a gente fala de palavra que age como chuva, a gente pode entender que isso se refere também à presença de Deus. Não é só o que Deus fala, mas é a presença de Deus. É Jesus, é a presença de Jesus que gera os frutos. Então, a primeira verdade que eu queria que a gente guardasse hoje é que a chuva espiritual, a chuva de Deus, fornece o que é preciso para viver. E da mesma forma, como todo ser humano precisa da chuva para viver fisicamente, nós também precisamos da chuva espiritual para vivermos espiritualmente, e isso tem consequências em toda a nossa vida. Porque alguém que não vive espiritualmente não consegue ser satisfeito, não consegue ser feliz nunca. Porque nós somos seres que são espirituais também. Nós não somos só materiais e nem só emocionais. Nós somos espirituais, emocionais e materiais, e físicos. Então nós temos a parte espiritual que necessita de uma chuva espiritual, de algo que vem só do céu, que vem de Deus, para que nós possamos ter vida completa na terra, que vai seguir eternamente com Jesus. Então, nós precisamos todos da chuva. E a chuva espiritual é a palavra de Deus e também a sua presença, porque ele é o verbo, né? Jesus, como eu já tinha citado, João capítulo 1. Então, sem a chuva espiritual, o que acontece? Existe sede, existe falta de alimento, existe uma desnutrição espiritual.
E aí, meus irmãos, a gente pode ouvir pessoas dizerem, olha, eu já tinha tentado diversos recursos para deixar as drogas, para deixar o cigarro. Eu tinha procurado a ciência, procurado a medicina, procurado isso e aquilo. Mas quando eu me encontrei com Jesus, eu consegui ficar livre disso, né? Outras pessoas podem falar sobre outras áreas, podem falar sobre ansiedade, sobre insegurança, sobre medos. Procuraram os recursos, procuraram a psicologia, e essas coisas são boas, irmãos, são recursos que estão à nossa disposição, mas os recursos humanos não são suficientes para resolver a vida do ser humano. Nós precisamos dos recursos que vêm do alto, da chuva que vem do céu, do espiritual que vem de Deus, para nós podermos ter uma vida plena. Se nós não resolvemos o espiritual, os recursos humanos não serão suficientes para nós conseguirmos ter satisfação de uma sede que todo ser humano tem. Nós nascemos já com uma sede espiritual, porque Jesus nos criou para isso, nos criou para ter um relacionamento com Ele. Então o ser humano muitas vezes procura satisfação aqui e acolá, acaba se afundando em um monte de decisões erradas e busca por satisfação, mas só vai encontrar quando essa parte espiritual se resolver, quando tiver um encontro com Jesus. O mesmo capítulo, Isaías 55, vai dizer lá no versículo 2, se você puder ler comigo, por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão? O seu suor naquilo que não satisfaz? Ele vem dizer então que eles estavam gastando os seus recursos, a sua força, a sua energia e não estavam encontrando satisfação. Estavam suando e não encontravam satisfação. É interessante contextualizar isso, irmãos, que no capítulo 53, nós estamos lendo 55, o capítulo 53 tem um trecho que talvez seja um dos mais claros na Bíblia, um dos mais detalhados no Antigo Testamento, falando sobre Jesus, falando sobre a crucificação de Jesus, inclusive. Que eu quero ler 2 versículos contigo, 4 e o 5, Isaías 53, 4 e 5. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Então o texto traz a realidade de que Jesus, Deus veio à terra para um sacrifício físico, morrer em nosso lugar, para que fosse estabelecida uma ponte de volta para o plano inicial de Deus. E hoje então está disponível a chuva, a graça, o Espírito de Deus está disponível para todos aqueles que quiserem viver então esse relacionamento de amor e essa vida plena e eterna com Deus. Ele está disponível. E é interessante, irmãos, que nós tínhamos pulado, mas eu quero ler agora o versículo 1 do capítulo 55, que diz o seguinte: Deus diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus está dizendo, se você tem sede, você vem e bebe de graça. E depois vem aquele versículo que nós tínhamos lido. Por que vocês estão trabalhando e gastando a vida de vocês com coisas que não satisfazem? Vocês precisam dessa água que só eu posso dar. Então, se alguém tem sede, venha até mim e receba algo que não é material, que o dinheiro não pode comprar, que eu quero dar de graça para todo aquele que de fato estiver interessado em ter um relacionamento comigo e precisa dessa água, eu sei. Então, meu irmão, se nós andamos por aí sem sentido na vida, se nós andamos por aí nos perguntando aonde está a satisfação que eu não encontro nunca, a gente pode chegar a essa conclusão. É sede espiritual que só é curada na presença de Jesus, no relacionamento com Jesus. Como a Bíblia diz, Deus colocou o anseio pela eternidade no coração do homem, no coração das pessoas. Nós nascemos já com essa ansiedade pelo espiritual. Então aqueles que têm sentido sede, saibam, a água vem de cima e ela é grátis. Em outras palavras, o que ele diz? Então,
a água de Jesus, que cura a sede espiritual, é gratuita, ela vem de cima. São águas que têm aquele efeito da chuva, o efeito de fazer com que os frutos venham. Senão só fico com a semente que nunca frutifica. E eu preciso então dessa chuva, que só pode vir lá de cima. Quero voltar para o capítulo 55, versículo 2, a segunda parte, que diz assim: ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Então ele dizendo, venham, parem de gastar o tempo de vocês, os recursos de vocês com coisas que não satisfazem. Eu tenho coisas magníficas para vocês. Tenho coisas deliciosas para vocês desfrutarem. E o versículo 3 vai dizer, deem ouvidos, venham a mim, escutem e vocês viverão. Vocês vão encontrar vida verdadeira. Me escutem, venham até mim e vocês vão encontrar vida verdadeira. O texto continua dizendo, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E o que ele prometeu a Davi é que Davi estaria no trono eternamente, que os descendentes dele ocupariam o trono eternamente. Não, mas como que isso pode se cumprir? Nós já estamos há muito tempo, Davi e os seus parentes já se foram, não reinam mais, né? E aí como que se cumpriu essa profecia? Jesus é descendente de Davi. E ele está sentado no trono eternamente. No trono qual ele dizia, o meu reino não é daqui. O meu reino é de outro lugar. O meu reino é espiritual. O meu reino é invisível. Então, tudo isso foi para que nós tivéssemos vida eterna. Pudéssemos estar vivendo o espiritual, o sobrenatural que continua após a morte. Então, esse é o grande objetivo de Jesus, a salvação. A Bíblia chama isso de salvação. Que nós encontremos a salvação que vem da sua palavra e da chuva espiritual. A Bíblia diz, então, como eu já estava explicando, que todo ser humano está precisando ser salvo. Mas se alguém perguntar, mas ser salvo do quê? Salvo de uma eternidade sem Deus, após a morte, e de uma vida aqui na terra de vazio, de insatisfação, que a Bíblia chama até de morte espiritual. Você vive fisicamente, mas internamente as coisas pioram cada dia mais. Então nós precisamos que Jesus nos salve para que tenhamos vida plena na terra e eterna no céu. Então esse é o grande propósito, é o grande milagre que Jesus quer fazer. Agora, para isso é preciso dar ouvidos a Ele, como Ele disse, ir até Ele e viver então o projeto, o propósito que Ele tem para nós. O versículo 8, Isaías 55, o 8 e o 9, dizem assim, porque os meus pensamentos, é Deus dizendo, não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Irmãos, por que ele está dizendo isso? Porque ele está querendo convencer aquelas pessoas de abandonarem os seus projetos, de abandonarem o que elas acham que deveriam viver, fazer e tudo mais. E aceitem que Jesus sabe mais. Aceitem que Ele sabe melhor. E aí, meus irmãos, nós podemos vencer várias questões quando a gente pergunta, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite aquilo? Porque Ele vê mais, Ele sabe mais, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. É interessante que se a gente fosse dizer, olha, eles fazem muito essa dinâmica, né? Olha, se tu fosse voltar 30 anos atrás e falar para ti, vindo do futuro, falar para ti no passado alguma coisa, o que tu falaria? Não seria uma boa? Se tu pudesse te avisar sobre algumas coisas lá no passado, se tu pudesse ter contato com alguém no futuro, não ia ser uma boa? Ia ser uma boa. Bom, tu tem. Deus está no futuro, Jesus está no futuro, por isso que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, ele sabe tudo, ele nos conhece melhor do que nós mesmos.
Então nós não podemos, irmãos, ficar limitados aos nossos próprios projetos. Ele disse, meus pensamentos são muito mais altos do que os de vocês. Irmãos, nós precisamos desse contato com Jesus, porque Ele sabe melhor. E às vezes a gente demora para aceitar isso, que Jesus, que Deus o Criador, sabe melhor do que eu. O texto disse ali, no versículo 7 anterior a esses que nós lemos agora, que o ímpio abandone o seu caminho, que o homem mau os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, esse texto está dizendo que ir até Jesus envolve você reconhecer que está errado e que Ele está certo. E saber que Ele é rico em perdoar. Ele é rico em dar novas chances, em dar novos recomeços para todos aqueles que reconhecem os seus erros, que estiveram errados. Senhor, realmente, eu estive errado, eu estive vivendo pela minha cabeça, eu estive achando que a Bíblia não vale, e eu entendo que Tu sabe melhor, que a Tua palavra é melhor do que as minhas ideias, do que teu direcionamento é o que vai. E isso é conversão, como ele diz ali. Você sair do controle e dar o volante para Jesus, dizer, Jesus, agora Tu dirige as coisas, agora Tu sabe melhor, agora eu quero seguir Tua palavra, quero Te ouvir sobre o que Tu tem para me dizer pessoalmente, e eu vou seguir a Tua vontade ao invés da minha, porque eu entendi que Tu sabe mais do que eu. Então Jesus é esse que nos ama, como nós cantamos aqui algumas vezes, nos ama de maneira incondicional, nos ama acima das nossas falhas, nos ama muito antes de nós nascermos. A Bíblia diz que Ele nos amava desde a nossa formação no ventre e sonhava com um grande futuro para nós. E Ele continua nos esperando, continua querendo isso de nós. Agora nós temos que fazer nossa parte de conexão com Ele. O texto li no versículo 6 vai dizer, busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-no enquanto Ele está perto. Irmãos, Jesus está presente, está disponível para que nós acessemos a Ele. E aí eu vi na internet um sujeito perguntar para um cristão, para um teólogo, John Lennox, o seguinte, por que Deus então não se mostra de uma maneira mais clara para que eu possa acreditar? Por que Ele não põe numas nuvens dizendo, amanhã vou virar a Torre Eiffel de cabeça para baixo. E aí no outro dia, no horário marcado, a Torre Eiffel aparece virada de cabeça para baixo. E aí a resposta dele começou dizendo o seguinte, meu amigo, Deus, o Deus Criador, Ele veio como um ser humano na terra, e as pessoas não acreditaram nos milagres, na pregação, em tudo que Ele fez, as pessoas não acreditaram. Se Deus virar a Torre Eiffel de cabeça para baixo, no outro dia estão lá os cientistas explicando por que aquilo lá é um evento natural. E as pessoas vão acreditar que foi natural, vão explicar de alguma forma, e as pessoas não vão crer. Então, Deus não faz isso porque os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos. E nós precisamos então entender e ter a experiência com Ele, pessoal com Jesus. E a Bíblia diz, busca e você vai encontrar. Busca e você vai encontrar. Então ele está dizendo outra coisa aqui para nós no versículo 6. Busquem enquanto Ele pode ser encontrado. Porque nós temos tempo. Enquanto nós estamos vivos, nós podemos tomar uma decisão por Cristo e sermos salvos. E termos a vida eterna. Depois que nós estivermos mortos, não há mais como encontrar a Deus. Por isso ele está dizendo, busque enquanto você pode encontrá-lo. E aqueles que encontrarem com Ele aqui nessa terra, tomarem uma decisão, serem salvos, batizados com o Espírito Santo, estes estarão eternamente com Ele. Eternamente com Ele. Então há um tempo, e a gente não sabe quanto tempo é, de encontrar com o Senhor. Então busquemos a chuva, porque o nosso tempo é limitado. Agora isso tem uma implicação para aqueles que já são crentes, aqueles que já tomaram decisão de amar e obedecer a Cristo, já são batizados com o Espírito Santo de Deus no seu coração. Essas pessoas, elas precisam lembrar que o tempo de investir no reino de Deus, o tempo de fazer a diferença, de arrecadar tesouros
nos céus, como diz Mateus 6, como Jesus disse em Mateus 6, está limitado. Tem um tempo para nós fazermos isso. Então nós precisamos ocupar a nossa vida com a agenda de Jesus, ao invés da nossa agenda. Ocupar com aquilo que Jesus nos chamou para fazer, que é principalmente ajudar pessoas a serem salvas, pessoas a se conectarem com Jesus e a terem nova vida, vida eterna. Então, meus irmãos, quanto tempo será que eu tenho? E o que eu vou fazer com esse tempo? Jesus já sabe quanto tempo você tem. Então pergunta para Ele, como você vai usar a sua vida, como você vai gastar a sua vida da melhor forma possível. João 4, versículo 14, numa conversa que Jesus teve com uma mulher, ele disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a promessa da palavra de Deus é que aquele que se encontrar com Jesus, com uma decisão clara de amar e obedecer a Cristo, essa pessoa nasce de novo. Essa pessoa é batizada com o Espírito Santo, que passa a ser uma fonte de águas para saciar a sede espiritual eternamente. Uma fonte passa a acontecer dentro de nós e para sempre estará conosco, para que todo dia a gente possa se alimentar, a gente possa beber, a gente possa ser satisfeito nele. Agora, o primeiro passo é você ser batizado com essa fonte, é você receber a Cristo em sua vida, é você receber a Cristo em sua vida. Agora, a segunda verdade que eu queria compartilhar contigo é que a chuva espiritual, ela não fornece só o suficiente para a gente viver, mas também semente àqueles que semeiam. Então, irmãos, nós já vimos que nós precisamos da chuva, nós precisamos da presença do Espírito Santo para viver. Mas nós também somos chamados para deixar isso transbordar na vida de outras pessoas, para semear. E o texto tinha dito isso, eu quero ler de novo, no versículo 10 e 11. Assim, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, ele está dizendo que ele quer dar a chuva para potencializar as sementes para que os semeadores possam semear. Então a chuva, irmãos, é para isso. Também para que nós sejamos semeadores. Nós estejamos usando o que Deus está nos dando para semear, para ajudar outras pessoas, para que isso transborde na vida de outras pessoas. Principalmente aquelas que ainda não se encontraram com Cristo, não estão salvas ainda, precisam nascer de novo para poderem viver de verdade. Nós precisamos deixar que Jesus nos use o que Ele tem nos dado para que isso aconteça, para que possamos semear. Então, meus irmãos, Jesus está nos chamando para ocupar o nosso tempo com isso, para ocupar o nosso tempo como semeadores melhores da palavra dele. Lancemos as sementes, meus irmãos, os recursos espirituais, emocionais, materiais que Jesus tem nos dado, não são só para nós, irmãos. Será um erro grande da nossa parte se nós recebemos pão para o nosso sustento, semente para semear e nós comermos tudo. Porque Ele nos deu semente para semear, semente para ajudar pessoas, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então que nós usemos, irmãos, nossos talentos, nossos dons, nossa energia, nosso tempo, de acordo com o chamado que Jesus tem para nós, de acordo com a agenda que Ele tem para nós. E como a gente falou, nós temos um tempo limitado aqui nessa terra. Então que Jesus possa ser o nosso orientador, o nosso mestre, não a nossa própria mente, não nossas próprias decisões, sobre como nós vamos usar o nosso tempo e tudo que Ele tem nos dado. Por fim, irmãos, quero ler ali, ainda no capítulo 55, o versículo 12 e o 13, que diz assim: vocês sairão com alegria. Ele está falando então sobre depois da chuva fazer tudo isso entre nós. Vocês sairão com alegria e em paz serão guiados.
Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta. São algumas plantas espinhentas, né? E no lugar dessas vão nascer aquelas plantas mais viçosas, né? Aquelas moitas, né? de folhas verdes, né? E isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Então, irmãos, nós estamos esperando um futuro glorioso na vida eterna, aqueles que já tomaram decisão com Cristo, e nós precisamos então preparar as coisas para que o Senhor seja glorificado ao máximo, para que o máximo de pessoas sirvam ao Senhor, andem com Ele, experimentem a salvação, vão para a vida eterna com a gente. Então é tempo de nós nos dedicarmos, aproveitarmos a chuva para nossa vida, para o nosso sustento, mas também para semear, Sejamos semeadores, meus irmãos, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Convido vocês a ficarmos em pé, então. Temos um tempo de oração sobre isso. A Bíblia diz em Romanos 10, 9, que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. A salvação então vem de você crer no coração, tomar uma decisão por amar e obedecer a Cristo, e acompanhada por uma oração falada, uma confissão de fé. E a Bíblia diz então que essa pessoa fazendo isso é salva. De maneira gratuita, se torna filho de Deus, recebe a vida eterna, o direito à vida eterna, e também é batizado com o Espírito Santo, passa a ter a fonte dentro de si e viver uma vida diferente, que começa hoje e se propaga até a vida eterna, até a eternidade. Então, meus irmãos, eu queria que você que ouviu hoje isso e está entendendo claramente pela primeira vez. Hoje de manhã eu ouvi de uma pessoa dizendo: olha, eu entendi hoje com clareza, pela primeira vez, isso. E então posso tomar uma decisão consciente, clara, sobre essa questão. Talvez hoje seja o dia que você entendeu isso, que você está tomando uma decisão por amar e obedecer a Cristo de uma forma definitiva. Quero te convidar a fazer uma oração, e eu vou te ajudar com as palavras. Então quero te convidar a falar, repetir essas palavras que eu vou dizer agora, para Jesus. Senhor Jesus, eu me arrependo de ter andado longe. Eu reconheço que a tua vontade é melhor do que a minha. E nessa noite, eu entendi que preciso de salvação. Entendi também que só em Ti há salvação. Jesus, eu Te recebo hoje como meu Salvador, como meu Pai espiritual e como meu Senhor, a quem eu seguirei, a quem eu obedecerei. A minha vida, Senhor, é Tua. Faz de mim o que está no Teu coração a partir de hoje. Amém e amém. Quem fez essa oração, hein? Alguém fez essa oração?
Se alguém fez, eu vi algumas mãos. Queria te convidar, se você tomou essa decisão por Cristo hoje, de ser batizado, de nascer de novo e de ser batizado nas águas em breve, quero te convidar a você vir aqui na frente para a gente poder te abraçar. Pode vir. Se você fez a decisão, quero te convidar a vir aqui na frente. Meus irmãos, quero fazer uma oração agora por todos nós que já somos habitados pelo Espírito. E eu queria te convidar a você fazer, antes dessa oração, uma reflexão de como você tem se apresentado para Jesus como semeador. Porque o que Ele tem te dado é para teu sustento, mas também para semear. E eu estou falando de tudo. Estou falando de saúde, estou falando de emoções, estou falando do espiritual, estou falando do material. E eu queria que agora tu te colocasse diante de Jesus, perguntando: Jesus, como que eu posso ser um semeador melhor? Aproveitar mais a chuva e os recursos que tem me dado. Eu queria que tu fizesse essa pergunta agora para Jesus, que tu falasse com Ele agora sobre isso. Jesus, nós somos muito gratos, Pai, pela fonte, Senhor, que jorra dentro de nós, desde o dia, Pai, que tomamos uma decisão, Senhor, diante da Tua presença. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, pela vida eterna que nos aguarda, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua presença que nos restaura, nos renova a cada manhã, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que é tudo o que nós precisamos, ó Pai. Mas nós, Senhor, queremos vir aqui hoje diante do Teu altar, reconhecer, Pai, que não temos ocupado o que Tu tem nos dado, Senhor, da melhor forma possível, Pai. Precisamos ser semeadores melhores, Pai, do que Tu tem nos confiado, ó Deus. E nós oramos para que Tu nos faça mais sábios a partir de agora, Pai. Nos mostra, Senhor, as pessoas nas quais precisamos semear o Teu amor, Senhor. Fala com cada um de nós aqui hoje, Pai, especificamente sobre alguém, Senhor, sobre uma pessoa que nós precisamos, Senhor, contatar, Senhor. Dá-nos visão de como faremos isso, Pai. Nos ajuda a entender se é uma mensagem, se é uma ligação, se é um café, uma visita, Pai. Mas nos usa, Senhor, para a Tua glória. Nós queremos sim, Senhor, viver o Teu propósito. Nós queremos sim, Pai, semear, ó Pai, que o Teu reino venha, Senhor, que o Teu reino avance, que o Teu nome seja glorificado e que Tu nos uses, Senhor, da forma como Te agrada, Pai. Nos ajuda a nos conectarmos com a Tua agenda de maneira melhor. Nos livra do egoísmo, Pai. Nos livra da limitação, Pai. Nos livra, Senhor, de estarmos indo no contrafluxo do Teu reino. Nós queremos ir para onde Tu está indo, Senhor. Nos livra, Pai, de apatia, Senhor, de regredirmos espiritualmente, e que nós possamos, Pai, Te ouvir claramente para avançar, para ajudar pessoas, Senhor, porque sabemos que essa é a Tua vontade, que nos envolvamos, Senhor, ligando pessoas contigo, ajudando pessoas na salvação, ajudando aqueles que se afastaram de Ti a retornarem para a Tua casa. Então eu oro para que Tu nos uses, Senhor, dessa forma, Senhor, em nome de Jesus. Coloca no nosso coração direção clara sobre como faremos isso, Senhor. Qual é a Tua agenda para cada um de nós, e nós estamos aqui dispostos, Senhor, a Te obedecer, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é melhor do que a nossa, Pai, de que os Teus pensamentos são mais altos do que os nossos, Senhor, e de que usando essas sementes, como Tu nos orientar, Senhor, colheremos frutos ainda maiores, níveis espirituais novos em nossas vidas, Pai. Então nos ajuda a avançar, é a nossa oração, Pai. Nos ajuda a semear, nos ajuda a avançar, é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Cada um de nós tem uma tarefa hoje: orar até ouvir de Jesus
qual é a semeadura que Ele tem para nós. Se é uma mensagem, se é um café, se é uma visita, o que Jesus quer que a gente faça essa semana é a nossa tarefa, é o nosso chamado. Jesus use vocês. Amém.